Olá, bem-vindo à Reforço em Engenharia. Eu sou a Moara e hoje eu vou te ensinar a encontrar as reações de apoio, as equações de momento vetor e esforços cortantes de uma viga submetida a um carregamento triangular distribuído. E também vou te mostrar como que se desenha o diagrama de momento vetor e esforço cortante dessa estrutura. Bom, inicialmente nós vamos começar calculando as reações de apoio. Antes disso, eu queria te mostrar um pouco para você ter uma noção de que carregamento seria esse e que reações seriam essas. Eu desenhei aqui, fiz um desenho, simulando aqui a lateral de uma casa, em que ela tem dois pilares que suportam uma viga, e essa viga suporta esse carregamento distribuído triangular de uma alvenaria com um telhado, certo? Então já dá para você ir tendo a noção por que nós estudamos a resistência dos materiais e como que você pode aplicar esses conceitos aí que podem ficar um pouco nebulosos para você, né? Então, vamos aqui. Nesse esquema, nós temos o seguinte. Nós temos que os pilares são as reações de apoio. Ó, esse pilar é uma reação e esse outro pilar é outra reação. São dois apoios aqui para essa viga aqui. E essa viga está recebendo um carregamento triangular distribuído, certo? Então, essa seria a representação aqui de um esquema real, de uma forma que você possa calculá-lo, né? Então, vamos lá. Essas reações de apoio desses pilares, nós podemos nomear aqui, ó, um primeiro ponto como A e o segundo ponto como B. E podemos chamar essas reações de RA e RB. Essas reações nada mais são que as forças que os pilares vão ter que fazer para que essa viga permaneça em equilíbrio, para que o carregamento que essa viga recebe não faça com que ela se desloque, por exemplo. Então, ela tem que ficar estaticamente equilibrada. Bom, deixando esses conceitos um pouco de lado, vamos para o cálculo mesmo, né? Para encontrar as reações de apoio, você pode ver que essas forças são verticais. Então, nós vamos satisfazer aqui, ó, uma condição de equilíbrio vertical aqui, ó, que eu já deixei aqui, ó, em que nós sabemos que o somatório das forças verticais deve ser igual a zero. O que temos aqui de forças verticais? Nós temos o RA e nós temos também o RB, certo? Para encontrar essas reações, nós podemos fazer o somatório das forças verticais e dizer que ele é igual a zero. Porque para que essa estrutura fique em equilíbrio, esse somatório tem que ser zero. Quais são as forças verticais que nós temos? Nós temos o RA para cima. Nós podemos convencionar que essa direção para cima é positiva. Então, temos o RA. Podemos aqui ter também aqui o RB, ó. Então, nós vamos somar aqui com o RB. E nós vamos subtrair de uma força que eu vou chamar de P. E essa força P é a força concentrada provocada por essa carga distribuída aqui. Porque dessa forma que ela está, essa carga ela está distribuída por metro. Ó, exemplo, ela pode ser do tipo Newton por metro. Ela está distribuída ao longo da viga. Nós precisamos concentrá-la para que ela entre nesse cálculo. Como que você concentra uma carga distribuída? Você primeiro precisa saber qual é o centro de massa dessa figura e também qual é esse tipo de figura, porque a força concentrada aqui, P, nada mais é do que a área da figura. Como é o triângulo, vai ser a área de um triângulo. Eu trouxe aqui esse desenho aqui do lado para você ver que o centro de massa de um triângulo ele está a 1/3 do ângulo reto aqui do triângulo. Está a 1/3 tanto na base, aqui, quanto na altura, certo? Então, nós vamos ter que, para o nosso triângulo, a força concentrada vai estar a 1/3 aqui da base. 1/3 da base é 1/3 de L. E por que esse 1/3 é desse lado aqui? Porque o nosso ângulo reto é aqui, ó, na direita, certo? Então, tem que ser 1/3 desse ângulo reto. Pronto. Feito isso, nós sabemos a posição da carga concentrada, né? Vamos, então, descobrir qual é a intensidade dela. Nós temos que P, a carga concentrada da carga distribuída, vai ser a área desse triângulo. A área do triângulo nada mais é do que a base vezes a altura sobre 2. E qual é a base do triângulo? A base do triângulo é esse L aqui. Então, nós vamos botar aqui que é L. E a altura do triângulo? A altura do triângulo é esse Q aqui, ó. Certo? É sempre a intensidade da carga. A altura do triângulo é a intensidade da carga. Então, nós vamos colocar aqui que a altura é igual a Q. E isso aqui sobre 2. Então, a carga P nada mais é do que LQ sobre 2, ou como é mais convencional da gente representar, QE
L sobre 2, certo? Pronto, já encontramos a nossa carga P, então nós já podemos substituir aqui. Substituindo, nós vamos ficar com RA mais RB menos o P, que é QL sobre 2, igual a zero. Bom, aqui nós ficamos com duas incógnitas, que é o RA e o RB. Então, só por essa equação não dá para a gente encontrar essas reações de apoio. Então, nós vamos introduzir uma outra equação aqui, que vai nos ajudar com isso, que é a equação aqui, ó, de equilíbrio de momento vetor em um ponto. Então, o somatório de momentos em um ponto, de qualquer ponto da estrutura, deve ser igual a zero. Então, nós vamos ter aqui, ó, somatório de momentos no ponto A é igual a zero. Primeira coisa que nós temos que fazer é desenhar um esquema aqui, ó, do ponto A e das forças que vão provocar momentos nesse ponto, que são as forças P e as forças RB. Por que o RA não vai entrar nessa conta? Porque o RA está exatamente no ponto de A. E para provocar momento, você precisa ter uma distância do ponto, certo? Como ele está exatamente no ponto, ele não entra. Porque, se você não lembra, o conceito de momento é a intensidade da força vezes a distância da aplicação da força até o ponto de referência, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que definir quando você faz um somatório de momentos é o giro positivo, porque a força pode girar nesse sentido ou nesse outro sentido, no sentido horário ou anti-horário. Como nós vamos estar calculando no ponto A e as nossas forças estão vindo da direita para a esquerda, é comum que se determine o sentido anti-horário como positivo, certo? Nesses casos em que se vem da direita para a esquerda. Quando se vai da esquerda para a direita é o contrário, tá bom? Não vou me aprofundar muito, mas fica com isso aí na cabeça. Então vamos lá. Nesse ponto A, nós vamos ter que essa força RB está a uma distância L e a força P está a uma distância 2/3 de L, que nós já tínhamos encontrado aqui com base no centro de massa desse triângulo, tá bom? Então vamos lá. O somatório dos momentos em A vai ser igual a zero. Qual é o somatório desses momentos? Vai ser o somatório do momento provocado por RB com o somatório do momento com o momento provocado por P. Então vamos lá. Vamos definir o primeiro momento que vai entrar nesse somatório, que é o momento provocado por RB. Esse RB vai provocar um momento no sentido anti-horário, então ele será positivo. E a intensidade dele vai ser a força, RB, vezes a distância até o ponto A, que é L. Então, nós já podemos escrever aqui que será RB vezes L. Positivo porque ele gira nesse sentido aqui, ó, anti-horário. Já a força P vai girar no sentido horário, em relação ao ponto A. Então, essa força P vai provocar um momento negativo, porque ela é contrária ao sentido que nós adotamos como positivo. Então, vamos lá. E o momento provocado pela força P vai ser a intensidade da força, que é P, vezes a distância até o ponto A. Então, vai ser P vezes a distância, que é 2/3 de L. E isso aqui nós vamos igualar a zero, porque o somatório de momentos nesse ponto tem que ser igual a zero. Então, pronto, temos essa equação, vamos então resolvê-la. Nós podemos aqui, primeiro, substituir o valor de P. Por quê? Porque nós já encontramos aqui o P, ó, como sendo QL sobre 2. Então, vamos reescrever essa equação, ó, RB vezes L, menos, no lugar do P, vamos colocar o QL sobre 2. E vamos multiplicar isso por 2/3 de L, certo? Isso aqui igual a zero. Aqui nós já podemos fazer algumas coisas. Vamos cortar o 2 aqui com esse 2 e vamos deixar aqui, ó, o RB vezes o L menos Q. Aqui tem L e aqui tem L, então vai ficar L ao quadrado sobre 3 igual a zero. O que nós vamos fazer? Vamos isolar o RB, que é ele que nós queremos encontrar. Então, vamos ter que RB vai ser igual ao QL ao quadrado sobre 2, vai passar para o outro lado. Então, como ele estava negativo, ele passa positivo. Ele é ao quadrado sobre 2 sobre 3. E o L aqui, ó, que estava multiplicando com o RB, ele vai passar dividindo. E aqui, basta que eu corte esse L ao quadrado com esse L, que nós já encontraremos o RB, ó, vou botar aqui em cima. O RB como sendo QL sobre 3, certo? Pronto, já encontramos a primeira reação de apoio. Para encontrar a segunda, basta agora que a gente coloque nessa equação aqui, ó, nessa equação aqui, em que nós temos como incógnita agora apenas o RA, porque o RB nós já encontramos. Então, eu vou aqui, ó, substituir o RB aqui. E nós vamos ter que RA vai ser igual a o QL sobre 2, eu vou passar para o outro lado. QL sobre 2
menos o RB. Por que é menos o RB? Porque eu também vou passar o RB para o outro lado. Aqui ele estava positivo, ele passa negativo. Menos o RB. O RB, como nós encontramos, é QL sobre 3. Fazendo aqui um MMC, fica 6. E aí fica 3QL menos 2QL. E isso aqui vai dar igual a 3 menos 2, que é 1, né? Então, o RA vai ser QL sobre 6, tá? Então, vou colocar aqui, que é onde tem um espacinho, que o RA é QL sobre 6, tá bem? Qualquer dúvida quanto a esses cálculos, você vai deixando aí no comentário. Acho que se você for fazendo com calma, for entendendo aqui, isso aqui é só um MMC simples, vai dar para você ir entendendo esses cálculos, tá? Vamos então para o segundo passo, que é encontrar as equações de momento vetor e esforço cortante. O que são essas equações de momento vetor e esforço cortante? Essas equações são equações que são feitas para você representar em cada um dos pontos da estrutura qual seria o momento resultante nesse ponto. Então, elas têm essa função de representar o comportamento do momento vetor, da intensidade de momento vetor e esforço cortante ao longo da minha viga, da minha estrutura. Então, para representá-la, é comum, você precisa fazer seccionamento da minha viga. Então, nós temos a viga aqui, nós vamos dividi-la em seções. Essas seções diminuem ou aumentam de acordo com a quantidade de cargas que você tem. Aqui, como nós só temos um carregamento, que é esse carregamento Q, e ele está em todo o vão da viga, você precisa fazer apenas uma seção. Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma seção, vamos chamar essa seção de S, e vamos dizer que ela está a uma distância x do ponto A, certo? Você precisa definir se você vai começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu defini aqui que nós vamos da esquerda para a direita, certo? Então, nós vamos ter que essa seção está a distância x do nosso ponto de referência A. Então, aqui, ó, seria a nossa origem. Aqui, o x é igual a zero. E aí, nós vamos desenhar as forças que nós temos aqui desse lado da seção, certo? Vou desenhar aqui, ó, só apagar esse zero para ficar mais claro. Desse lado da seção, ó, nós vamos representar o comportamento só desse lado aqui, ó, até a seção. Nós temos a reação de apoio RA, e nós temos aqui nossa carga distribuída com uma altura Q, com uma altura H, certo? Essa altura H é um pedacinho da nossa altura da carga Q, certo? Só que nós vamos ter interesse apenas desse lado aqui, ó, só até de A até essa seção. Vou apagar isso aqui que ficou meio estranho. Mas você entendeu, né? A nossa equação de momento vetor vai ser uma equação que vai de A até S. Então, tudo que a gente vai considerar vai ser só nesse intervalo, de A até S, certo? Então, nesse intervalo, nós temos os momentos provocados pelo quê? Por essa força RA e também pela força concentrada desse triângulozinho aqui. Então, vou chamar de Pzinho, tá? Essa força concentrada, ela vai ser o quê? Ela vai ser a área desse triângulozinho. Ou seja, vai ser a base, que é x, vezes a altura, que é h, sobre 2. Só que aí nós temos um problema. Nós temos que descobrir qual é a intensidade de h. Senão a gente vai ficar com uma incógnita a mais e não vai conseguir resolver esse problema. Para isso, eu vou separar aqui esse triângulozinho, aqui do lado, para que a gente descubra esse hzinho, tá? Porque descobrindo esse hzinho, a gente vai descobrir a intensidade P. E aí sim a gente vai conseguir fazer a equação de momento. Vamos lá. Esse hzinho, ele está com uma distância x aqui, mas ele é parte desse nosso triângulo maior. Os dois triângulos aqui são retângulos, tá? Então, eu tenho uma relação direta entre eles. Eu tenho aqui o meu Q, que tem uma base L. E eu tenho o meu H, que tem uma base X. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar uma relação entre esses dois triângulos. Eu posso dizer que o Q está para o L, assim como o H está para o X. E aí, eu escrevo essa relação, ó. Q está para L, assim como H está para X. E aí, eu isolo o H. Isolando o H, eu vou ter esse Q, esse X aqui passa para o lado ali, ó. Passa ali para cima do lado do Q. Esse H vai ser QX sobre L. Olha que legal. Agora sim nós podemos calcular o Pzinho, né? O nosso Pzinho é x vezes h sobre 2. Como nós já descobrimos o h, podemos substituir aqui, ó. Vou deixar x sobre 2 vezes o h. O h é qx sobre L, como nós já encontramos. Então, esse Pzinho vai ser qx² sobre L, certo?
Aqui, ó, só multiplicar. X vezes x, x ao quadrado. E aí o Q na frente. Pronto. Agora nós já podemos encontrar a nossa equação de momento. Essa equação de momento, ela vai considerar o quê? O RA vezes o x, porque é a distância da aplicação de força, RA, até o ponto que nós estamos tendo como referência, que é o ponto da seção S. Então, vai ser o RA vezes o x. E vai ser positivo. Por quê? Porque aqui, ó, como nós estamos vindo da esquerda para a direita, nós vamos adotar o sentido horário como positivo. E o RA, ele provoca um giro aqui, ó, um momento positivo, que é no sentido horário. Então, vai ser RA vezes x. E nós vamos fazer também o cálculo envolvendo o momento provocado por essa forcinha P. Essa força P, ela provoca um giro no sentido anti-horário, ó, em relação à seção S. Então, ela vai ser negativa, vai ter um sentido de giro negativo. Então, aqui nós vamos colocar menos o Pzinho vezes a distância do P até a seção. Tá vendo aqui, ó, que ele está a uma distância de 1/3 de x. Por quê? Porque ele sempre vai estar aplicado a uma distância de 1/3 do ângulo reto, certo? Então, vai ser 1/3 da base. E a base é x, então vai ser 1/3 de x. E aí nós vamos colocar isso aqui. Pronto. Aí nós precisamos agora substituir o P que a gente já encontrou, né? E o RA também. Então, nós vamos ter que o MAS vai ser igual... O RA a gente já substitui, que é QL sobre 6, que a gente já encontrou ali anteriormente, multiplicado pelo x. Pronto, bota só o x aqui do lado. Isso aqui menos o Pzinho. O Pzinho a gente encontrou que é QX ao quadrado sobre L, sobre 2L. Ó, já tinha esquecido o 2 aqui. Sobre 2L. Isso aqui vezes 1/3 de x. Certo? Então, MAS, a gente pode colocar aqui em cima, que é QL sobre 6x menos QX ao cubo sobre 6L, certo? Encontramos a equação de momento vetor. Tá vendo aqui, ó, é o cubo. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. 2 vezes 3, 6. Pronto, já encontramos a nossa equação aqui de momento vetor. E agora nós podemos encontrar, então, a nossa equação de esforço cortante. Esforço cortante AS. Esse esforço cortante, ele é o quê? Ele é a derivada da equação de momento vetor. Então, basta que a gente derive essa equação. Então, nós temos aqui, ó, a equação, dois termos, né? Eu gosto de deixar separadinho assim. Tem gente que isola o x ou isola o L, mas eu gosto de deixar dessa forma, porque eu entendo que esse primeiro termo é devido à reação de A e esse segundo termo é devido a essa parcelazinha do Pzinho. Então, vamos lá. Para encontrar o esforço cortante, basta que você derive essa equação de momento. Derivando esse primeiro termo, a derivada de QL sobre 6x, como eu vou derivar em relação ao x, só esse x aqui vai ser derivado. E essa constante aqui continua. Então, vai ser QL sobre 6 vezes a derivada de x, que é 1. Então, vamos lá. Vou colocar QL sobre 6, porque derivando o x vai dar 1. E aí, eu vou subtrair, ó, essa derivada aqui, ó, vai ser o 3, vai descer. Então, vai ser o 3. O Q vai continuar aqui, porque ele é uma constante. E o x, que antes era x ao cubo, vira x ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho o 6L, continua também, porque isso tudo é uma constante. Certo? Então, aqui, ó, para simplificar, eu posso cortar esse 3 com esse 6. E aqui fica QL sobre 6 menos, cortando o 3 com 6, e embaixo fica 2. 2L. Pronto, encontramos aqui nossa equação de esforço cortante. Simples, né? Eu gosto de fazer assim, derivando. Tem outra forma de fazer, de forma mais analítica, mas fazendo assim, derivando do momento vetor, eu acredito que é a forma mais simples, se você tem domínio sobre derivados, certo? Pronto, já encontramos nossas equações. Só falta o quê? Montar os diagramas. Vamos fazer isso. Para montar os diagramas, eu deixei aqui as equações que nós já encontramos, para que a gente monte o diagrama de acordo com essas equações. Uma dica que eu dou, o que eu gosto de fazer sempre. Para montar o diagrama, primeiro nós vamos montar o de esforço cortante, e depois nós vamos do momento vetor. Certo? Diagrama de esforço cortante e diagrama de momento vetor. Para montar, eu gosto de sempre calcular qual que é o esforço no início da viga, no final da viga e no ponto de mínimo ou máximo.
nós temos uma relação do momento vetor e do esforço cortante em relação ao seu mínimo e ao seu máximo. E quando o momento vetor ele atravessa o zero, quando o v é igual a zero, nós temos o ponto máximo aqui do momento vetor, certo? Quando o esforço cortante é igual a zero, nós temos o máximo de momento vetor. Então, eu gosto de saber qual é o ponto em que o momento vetor, que o esforço cortante é igual a zero, para que eu saiba o ponto exato também que o momento vetor é máximo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos calcular o esforço cortante para quando o x for igual a zero, quando x for igual a L e quando x for mínimo. Mas nós precisamos saber qual que é esse x mínimo, já que eu descubro. Vamos fazer primeiro o seguinte. Vamos calcular o V de AB quando x é igual a zero. X igual a zero. Aqui, ó, eu tenho Q, L sobre 6. E aqui, ó, QX ao quadrado sobre 2, né? Aqui, então, eu vou trocar o x pelo zero. 2L. Aqui vai para zero, né? Então, eu fico que isso aqui é apenas QL sobre 6. Então, eu já sei uma coisa, já sei que é positivo. Então, eu traço aqui para cima, ó. E agora, imagine se for na extremidade, como é que vai ser? Vamos ver. V de AB, quando x é igual a L. Vai ser o QL sobre 6, novamente, isso aqui, normal. E vou subtrair pelo Q. No lugar do x, eu vou colocar o L ao quadrado sobre 2L. E aí eu posso cortar esse L com esse L, e aí fica QL sobre 6 menos QL sobre 2. Aí você precisa entender o seguinte. Aqui, esse resultado vai ser positivo ou negativo? Vamos analisar os termos. Nós temos que QL sobre 2 é maior que QL sobre 6, não é? Imagina aqui que QL é igual a 12. Se você for fazer 12 sobre 6, fica igual a 2. Já se você for fazer 12 sobre 2, fica igual a 6. Então, esse segundo termo aqui, ó, ele é maior que o primeiro. Então, ele vai prevalecer. E esse cálculo vai resultar em um resultado negativo. Então, aqui, na ponta aqui, ó, eu já posso traçar uma linha para baixo. Uma linha para baixo, porque o meu resultado vai ser negativo. Vai ser negativo e vai ser igual ao QL sobre 6 menos QL sobre 2. E no início, nós temos QL sobre 6. Bom, já encontrei o início e o fim. Mas como que eu sei qual é o gráfico que vai estar ali no meio? Bom, é simples, você precisa agora analisar a equação. Essa equação é uma equação de segundo grau. Então, toda equação de segundo grau resulta em uma parábola. Essa parábola ela vai ter concavidade para baixo ou para cima. É simples. A parábola, quando o termo dela A é maior que zero, a concavidade é para cima. Já quando o termo A é menor que zero, a concavidade é para baixo. Qual é o termo A dessa equação aqui? Ó, o termo A de uma equação quadrática é sempre o termo acompanhado com o x quadrado, não é isso? Então, nós vamos procurar o termo que está acompanhado com x quadrado. Aqui, o termo que está acompanhado com x quadrado é esse aqui, ó, negativo. Então, a parábola ela é menor que zero, ou seja, é para baixo. Então, nós temos aqui, ó, que daqui para cá eu vou ter uma parábola para baixo. Tá vendo? Como se eu estivesse desenhando metade dessa parábola aqui, ó. Tá vendo? Então, assim é como nós podemos descobrir esse desenho aqui, analisando a função. Outra forma também de você ver isso, de você analisar isso, é que, no início, você tem um valor positivo de QL sobre 6. Só que, à medida que o x vai aumentando, deixa de ser zero, você vai estar decrescendo o valor desse x de QL sobre 6, não é? Você vai estar retirando um pedaço. Ele iniciou em QL sobre 6, mas conforme eu for aumentando aqui um x, eu vou ter QL sobre 6 menos QX ao quadrado sobre 2L. Então, eu sempre vou estar diminuindo, e diminuindo de uma forma quadrática. Então, por isso aqui também que a parábola vai ser nesse formato em que você vai traçar uma parábola em que essa parábola vai decrescer, certo? Então, a gente já desenhou aqui nosso diagrama de esforço cortante. Nós podemos fazer mais uma coisa, encontrar onde seria o ponto de mínimo dessa parábola, né? Ponto de mínimo não, gente, o ponto em que o esforço cortante vai ser zero.
Eu vou dar esse disclaimer, porque senão alguém vai vir aí nos comentários dizer que eu tô falando um conceito errado. Mas vamos lá. Vamos encontrar onde esse V é igual a zero, porque ele sim vai dar o ponto, a posição exata em que o momento vetor é máximo. Isso é certo. Vamos lá. O V vai ser igual a zero quando a equação dele, de QL sobre 6 menos QX quadrado sobre 2L for igual a zero. Ou seja, eu vou isolar aqui o x quadrado. Primeiro eu vou isolar aqui o termo com o x quadrado. Eu vou passar ele para o outro lado. Certo? E agora eu vou isolar o x quadrado mesmo. X quadrado vai ser igual a QL sobre 6 vezes 2L sobre QX. Q? Sobre Q? Perdão. Já isolei ali, né? Você entendeu o que eu fiz, gente? Eu só passei o 2 que estava dividindo, ele vai multiplicando para o outro lado. E o Q que estava multiplicando, ele vai dividindo para o outro lado. E aqui a gente corta, ó. Corta o Q com o Q, corta o 2 com o 6. E o x ao quadrado vai ficar igual a L ao quadrado sobre 3, porque eu cortei o 2 com o 6, tá? E esse x quadrado, vou botar bem aqui do lado. Como ele vai ser igual a L ao quadrado sobre 3, eu posso fazer o seguinte. Posso dizer que o x é igual a raiz de L ao quadrado sobre 3. Ou, melhor ainda, que o x é igual a raiz de L ao quadrado sobre raiz de 3. E isso aqui vai me dar um x igual a L sobre raiz de 3. Porque quando eu tiro a raiz aqui do L ao quadrado, né? Ele fica só o L. Só que embaixo, como é só 3, eu tenho que ficar com raiz de 3 mesmo, tá? Então, já encontrei esse ponto. Então, aqui, nesse ponto aqui, se alguém te perguntar qual é o mínimo aqui, o mínimo não. Quando que o momento vetor é zero, você vai dizer que é em x igual a L sobre raiz de 3. E aí sim, nós podemos encontrar o máximo do momento vetor. Vamos lá para o momento vetor agora, para construir o gráfico de momento vetor. Para fazer o gráfico de momento vetor, a gente vai novamente desenhar aqui. Vou deixar aqui do esforço cortante, só o desenho também, tá? Só para a gente ter como base aqui. Geralmente, quando a gente faz o gráfico do momento vetor, a gente traça um tracejado aqui de equivalência, para que a gente já marque o máximo também. Onde aqui é zero, aqui vai ser máximo, tá? A gente deixa dessa forma aqui. Ou vice-versa, ou quando você desenha o momento em cima e desenha o esforço cortante embaixo, você também deixa essa equivalência aqui, ó, certo? Entre os dois gráficos. Vamos se atentar aqui nesse da esquerda, tá? Vamos lá. Novamente, eu gosto de ver os extremos, para ver qual o norte que eu vou ter para traçar meu diagrama. No extremo, onde x é igual a zero, vou ter que esse meu momento, quando o meu x for igual a zero, vai ser igual ao q vezes L vezes o x, que agora é zero, sobre 6, menos o q vezes o x ao cubo, ou seja, zero ao cubo, sobre 6L. Os dois termos aqui vão ser zero, ó, né? Porque qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. E zero ao cubo também é zero. Então, esses termos aqui vão ser zero. Então, eu já sei que aqui no início do meu diagrama vai ser zero. Já é um bom ponto a começar. E quando o x for igual a L? Aí a gente faz o seguinte. Quando o x for igual a L, a gente substitui. Onde tinha x, a gente coloca L. Então, vai ficar QL vezes L sobre 6 e Q vezes L ao cubo sobre 6L. Aqui, ó, eu corto esse L com esse L. Esse primeiro termo vai ficar QL ao quadrado sobre 6 e o segundo também vai ficar QL ao quadrado sobre 6, porque aqui, ó, eu cortei esse L ao cubo com esse L ao cubo. Isso aqui, novamente, vai dar zero. Então, na extremidade, eu também vou ter zero. E aí, eu vou ter o quê? Vou ter vou ter uma parábola, já vou adiantando. Por que eu vou ter uma parábola? Porque a minha equação é cúbica. E uma equação cúbica é uma equação parabólica. E aí você vai novamente fazer o estudo ali da concavidade, né? Essa concavidade, novamente, é negativa. Sendo negativa, a concavidade vai ser para baixo, né? Então vou desenhar dessa forma aqui, igual eu desenhei aqui. Só que aqui eu tenho um pequeno porém. No esforço cortante,
você pode representar por C, ou então por V ou por EC. Aqui em cima é positivo e aqui embaixo é negativo. Só que no momento vetor é o contrário. Em cima é positivo, ou em cima é negativo e embaixo é positivo. Então, a ordem da concavidade, ela também inverte. É uma concavidade para baixo. Só que como eu mudei aqui os meus sinais do gráfico, essa concavidade também ela vai se inverter. Certo? Deu para entender? Você só tem que atentar a isso. Que o nosso diagrama de momento vetor, ele faz uma inversão dos nossos eixos. Como você inverte o eixo, você também inverte o desenho, tá? Se você estiver convencionando o momento vetor como positivo para cima, aí ok, tudo bem, você representa assim e vai estar certo, tá? Mas o que nós costumamos ver é que o eixo positivo fica para baixo e esse é o desenho aqui considerado correto. Não é correto, mas é o mais adotado, tá bem? E aí, se você quiser também saber o máximo, você vai saber que ele é aqui em x igual a L sobre raiz de 3. Aí basta que você calcule. Acho que não precisa eu calcular aqui, né, gente? Fica aí de lição, fica aí como desafio para você. Calcule o máximo desse momento vetor aqui, tá? Então, essa aula eu acho que já ficou gigante. Eu vou colocar ela no 1.2 de velocidade, porque eu sei que eu falo de forma devagar. Então, quando eu lançar, certamente eu vou ter botado ela com a velocidade mais alta. Porque eu falo muito, falo um pouco devagar e é muito conteúdo. E eu me empolgo aí no meio, falo coisa até mais do que o necessário, mas enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, que eu vou continuar lançando conteúdos desse tipo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.